Boa tarde, meus irmãos, amigos da Escola Jesus Cristo, para mais uma tarde de estudos da nossa amada escola, preparando os nossos corações, as nossas mentes para o estudo dessa tarde. Vamos ler uma poesia de Alta de Souza, já que dia 12 foi o seu dia, uma grande benfeitora da nossa escola, que está, segundo informações de Chico a seu Clóvis, ela acompanha quem desencarna, os nossos companheiros da escola, para a Escola Jesus Cristo do Mundo Espiritual. Então, essa grande benfeitora que dá nome ao nosso culto da assistência, que funciona aos sábados. Então, no livro intitulado Alta de Souza, com mensagens recebidas por Chico Xavier, nós vamos ver um poema muito conhecido, até cantado pelo nosso coral, Mãos. Harpas de amor tangendo de mansinho a música do bem ditosa e bela. As mãos guardam a luz que te revela a mensagem de paz e de carinho. Não te afirmes inútil ou sozinho na existência mais triste ou mais singela. Nas mãos, todo um tesouro se encastela, derramando-se em bênçãos no caminho. Ara, semeia, tece, afaga e ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda de nossos corações vencendo espaços. E aprendendo com Cristo ante o futuro, tuas mãos como servas do amor puro, são estrelas fulgindo nos teus braços. Vamos orar. Jesus, nosso mestre amado, que dá nome à nossa escola, que nos fortalece, nos ampara. Queremos agradecer, Senhor, essas horas de estudo do Teu Evangelho, que possamos abrir nossa mente e nosso coração para receber, Senhor, essa semente divina da Tua Palavra, do Teu Evangelho, a boa nova que viesses espalhar pelo mundo. Que possamos ser Teus aprendizes, seguir os Teus passos, aprender contigo, Senhor. Abençoa o nosso estudo dessa tarde, abençoa a todos que estão imbuídos no mesmo pensamento de amor, de solidariedade, de fraternidade. E fica conosco, Senhor, é o que te pedimos, hoje e sempre, que assim seja. Bem, meus irmãos, o nosso estudo da tarde de hoje, do Serviço Irmãos de Célia Lúcios, está no livro Caminho, Verdade e Vida, recebido por Chico Xavier, páginas de Emmanuel. E o capítulo de hoje é o de número 121, intitulado Espinheiros. É um capítulo curto, ele é só de uma página e tem como epígrafe as palavras de Jesus narradas por Lucas no capítulo 6, versículo 44. Nem se vindimam uvas dos abrolhos. Palavras do nosso Mestre Jesus Cristo a nos advertir, a nos ensinar sempre, como fez na sua passagem pela Terra há mais de 2000 anos, mas que continuam vivas até os dias de hoje. Então Jesus nos fala:
não se vindimam uvas nos abrolhos, não se colhem, vindimar, colher, uvas nos abrolhos. O que são abrolhos? São plantas rasteiras e espinhosas. E podemos colocar como alegorias também dificuldades, desgostos, mágoas. Jesus, ele aproveitava para nos ensinar de todos os elementos da natureza, conhecidos daquele povo simples, daquele povo que o acompanhava, pescadores humildes, pessoas sem cultura, mas tinham um coração grande para receber essas palavras. Então ele aproveitava as coisas que eles conheciam, ovelhas, mostarda, as uvas, que eles colhiam muitas uvas. Então aqui ele vem nos alertar que nós não podemos colher uvas em espinheiros. É uma coisa lógica. Isso é para qualquer entendimento. Então vem Emmanuel nos explicar essa passagem do Evangelho de Jesus, essa advertência que ele nos faz, nos mostrando que é impossível colhermos alguma coisa que não plantamos ou colhermos em lugares errados. Então já vimos que esses espinheiros podem ser as dificuldades da nossa vida, o nosso coração. Como está o nosso coração? Nosso coração está cheio de espinhos, cheio de mágoas, cheio de tristezas? Podemos tirar com os ensinamentos de Jesus. Então, Emmanuel vem nos dizer: o cristão é um combatente ativo. Combatente é um soldado que está em luta, em conflito. Ele luta por um ideal, ele vai à guerra para conquistar terras, poder, dinheiro, mas também, como cristão, nós podemos ser esse soldado combatente ativo que luta com as dificuldades internas, com a luta interior que nós temos dentro de nós, nesse mundo de dualidade que nós vivemos, certo, errado, noite, dia, frio, calor, escuro, claro. E esse bem e mal que está dentro de nós, que nós temos que combater, esse homem velho de espinhos, de dificuldades, nós temos que combater. Então, para sermos esse cristão que realmente quer ser o discípulo de Cristo, nós temos que ser esse soldado ativo, o soldado que se combate diariamente dessas inferioridades que nós temos, como Paulo, o grande apóstolo dos gentios, já dizia, e nas suas cartas estudamos: o bem que eu quero fazer, não faço, e o mal que eu não quero, este eu faço, para mostrar a nossa inferioridade. E essa luta nossa diária, combatendo essas imperfeições. Então, o cristão é um combatente ativo, despertando no campo do Senhor, aturdece-lhe a visão, quer dizer, a visão fica obscura com a amplitude e complexidade do trabalho. Então, para sermos cristãos, para sermos soldados do Cristo, nós temos um campo. E esse campo de trabalho é um campo do Senhor. O Senhor nos chama ao trabalho e nós nos deparamos com uma visão
ampla e complexa desse trabalho, mas nós temos que nos melhorar. André Luiz nos fala: melhore tudo dentro de você, para que tudo melhore ao redor de seus passos. Se nós nos melhorarmos, tudo em volta vai ficar bem. Se temos paz, vemos a paz nos outros. Se temos gentileza, vemos gentileza, porque é uma troca. Então, melhorar. Esse cristão precisa ser ativo nessa parte de se melhorar. Porque se dentro de nós, nesse mundo interior que temos que lutar para melhorar, se melhoramos, se transformamos esse espinheiro em luz, logicamente que tudo ao nosso redor será bom, será bem. Também o nosso querido vovô Bezerra de Menezes, esse grande espírito médico dos pobres, ele nos diz: corrijamos em nós o que nos aborrece nos outros, e Jesus fará o resto pela felicidade do mundo inteiro. Então, se nós corrigirmos em nós aquilo que a gente vê de erro no outro, então se a gente vê o erro do outro, vê o espinho do outro, ficamos magoados com o outro, vamos corrigir isso dentro de nós. Porque se isso incomoda a gente, que o outro tem, logicamente é porque nós é que somos os errados, não é? Então, nós temos esse manancial de exemplos, de livros, de conselhos, de advertências, cabe a nós. Mas ainda dentro de nós estamos muito apegados às coisas erradas, né? Emmanuel nos diz: trabalhar é produzir transformação, movimento. É o soldado ativo que está sempre em movimento no seu trabalho. Então, o campo do Senhor exige trabalho. O campo do Senhor exige que nós tenhamos ânimo, coragem, sejamos ativos. Dificuldades, tropeços, cipoais, ervas daninhas, nós vamos encontrar a todo instante. Nós vamos ver que a vinha do Senhor é enorme. É um trabalho de dificuldades. Para que um campo seja produtivo, tem que ter o arado sulcando a terra, machucando a terra, transformando, adubando, revolvendo aquela terra, molhando. O agricultor tem um trabalho enorme para que a terra possa produzir bons frutos, molhar, cuidar. Assim é o nosso coração. Ele tem que ser transformado. E para que ele seja a vinha do Senhor, para receber a semente da boa palavra, a semente que vai frutificar em nosso coração, ela tem que ser modificada, ela tem que ser adubada, ela tem que ser tirada as ervas daninhas, os espinhos, as dificuldades. Entretanto, teria Jesus, não, e o Evangelho, com propriedade de conceituação, elucida que não se pode vindimar, quer dizer, colher nos espinheiros. Então, o Evangelho de Jesus vem nos dizer isso. E com muita propriedade, com muita certeza, com muita clareza, que não se pode colher frutos
bons em espinheiros, em pedregulhos, onde o sol vai castigar, ele não tem raízes profundas, como ele nos contou a parábola do semeador. Então aqui nós vamos ver que Jesus prega essa atividade do seu discípulo. Entretanto, teria Jesus assumido a paternidade de semelhante afirmativa para que cruzemos os braços em falsa beatitude? Será que Jesus falou isso mostrando, se tem espinheiros, eu vou ficar de braços cruzados? A inércia, a preguiça que ronda a nossa vida? Jesus não falaria isso. Jesus não, com essa afirmativa de que não se pode colher uva dos espinheiros, dos abrolhos, logicamente ele não está dizendo para a gente ficar em falsa beatitude só porque o campo está improdutivo. Nós temos que colocar a mão no arado, temos que trabalhar, temos que vencer a inércia, vencer a preguiça. Se o terreno permanece absorvido pelos abrolhos, o discípulo recebeu inúmeras ferramentas do mestre dos mestres. As ferramentas estão aí, os ensinos de Jesus, o seu evangelho, a sua boa nova, os instrumentos dos livros, os livros bons, com bons conselhos, com bons ensinamentos. Temos essa mediunidade santa de Chico Xavier, com mais de 500 livros à nossa disposição, agora com a tecnologia, que é só apertar um botão, nós já temos isso em mãos. Então, a vinha do Senhor está produtiva, cabe a nós fazermos alguma coisa. Como diz Emmanuel, indispensável, pois, enfrentar o serviço, ir à luta como um bom soldado ativo, ir à luta, ir à guerra interior que todos nós temos que travar. E aí, Casimiro Cunha, nosso querido Casimiro Cunha, nos traz uma trova. Não te queixes contra a sorte, no serviço edificante não existe boa terra sem lavrador vigilante. Nós temos que ter esse serviço e não nos podemos queixar da sorte. O terreno está espinhoso, estamos com muitos obstáculos, muitas dificuldades, muitas pedras no nosso caminho. No caminho tinha uma pedra no caminho. Vamos vencer essa pedra, vamos pular, vamos vencer como o verdadeiro soldado do Cristo. O Cristo encarou face a face o sacrifício pela humanidade inteira. Ele se deixou imolar como o Cordeiro de Deus, que veio tirar os pecados do mundo. Mas nós precisamos ir ao seu encontro. Nós precisamos arregaçar as mangas, ir ao trabalho, ir ao encontro do Cristo, para que esse sacrifício que ele fez por nós não tenha sido em vão e que não o entristeça com as nossas dificuldades, porque ele mesmo disse: no mundo tereis aflições. Ele não disse que o mundo seria um mar de rosas. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então nós, como os seus aprendizes, como os seus discípulos, também podemos vencer as nossas dificuldades. Será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis?
Será que nós vamos parar na estrada por causa de alguns espinheiros? Por causa de alguns obstáculos? André Luiz nos diz: servir é a nossa melhor oportunidade. Dificuldade é um teste de paciência. Se a dificuldade veio, se o obstáculo apareceu, se temos problemas, é para treinarmos para o teste da paciência, para mostrarmos que realmente aprendemos o Evangelho de Jesus. João de Deus, o poeta português: desalento é negação. Quantos hoje, nessa pandemia, estão desalentados, estão tristes, estão acabrunhados nesse mês em que se valoriza a vida, em que se faz palestras de toda ordem, para mostrar às pessoas que não podem se entregar ao desespero. E vem João de Deus e diz: desalento é negação. Acorda, avança, porfia. Serviço de cada dia é senda de perfeição. É no serviço, no trabalho, que nós vamos encontrar consolo. Vamos encontrar a perfeição, vamos encontrar a forma de vencer esses obstáculos. Então, a pergunta que Emmanuel nos faz: será a existência de alguns espinheiros a causa de nossos obstáculos insuperáveis? E ele mesmo responde: não. Se hoje é impossível a vindima, ataquemos o chão duro. Se não podemos colher agora porque a terra está muito seca, muito espinhosa, muito árida, muito cheia de pedras, ataquemos o chão duro, lavremos o solo árido, adubemos com suor e lágrimas, que nós possamos aprender com Emmanuel a interpretação desse texto do Evangelho. Vamos lavrar esse solo, vamos adubar com as nossas lágrimas, o nosso suor. Nós que molhamos a terra para que ela possa brotar, vamos também adubar os nossos corações, tirar as pedras e os espinhos, as dificuldades, através do trabalho. O trabalho santo, o trabalho que vai nos transformar. André Luiz nos diz: o trabalho estabelece raios libertadores. O trabalho nos liberta. Neste mês em que valorizamos a vida, vamos trabalhar, vamos trazer para nós esses raios que nos libertam, que nos tiram dessa incompreensão, dessas dificuldades que muitas vezes nós é que vemos, elas nem existem, pela nossa imaturidade, infantilidade. Então, trabalhar sempre com ânimo, com coragem. O trabalho é um refúgio contra as aflições que dominam o mundo, nos diz Emmanuel. Quem trabalha com amor, com dedicação, se doando, não vai ter tempo de pensar nas dificuldades, porque vai ver a dificuldade do outro, que muitas vezes é maior do que a nossa. Então, nós temos que superar essas dificuldades. Haverá sempre, se nós estivermos dentro deste pensamento de fecundar o nosso solo, haverá sempre chuvas fecundantes do céu,
ou generosos mananciais da terra, abençoando-nos o esforço. É a graça divina presente em nossa vida, é a misericórdia de Deus que faz com que nós tenhamos as lágrimas, mas elas vão fecundar o nosso solo. Ele nos manda a chuva da terra e a chuva que lava as nossas dificuldades. E esses generosos mananciais são esses apoios que nós temos dos nossos amigos espirituais, dos nossos amados que já partiram antes de nós, dos nossos anjos da guarda que velam por nós, que nos sustentam. A divina providência reside em toda parte. Todos recebem da divina providência a ajuda necessária. Deus sabe, antes do nosso pedido, o que nós estamos precisando. Nós precisamos ter calma, é um teste de paciência para podermos ouvir as palavras do Mestre, para que possamos ouvir, escutar as palavras de Deus. Temos que fazer silêncio em nosso coração, abrandar as nossas aflições. Não ouvidemos o imperativo do trabalho e depois, em lugar dos abrolhos, colheremos o fruto suave e doce da videira. A colheita vem. A terra é produtiva, não existe terra improdutiva. A seara do Senhor é fértil, é benfazeja, nos dá alegria. Então nós precisamos primeiro não esquecer disso, não esquecer do trabalho, o trabalho em toda sua extensão, seja o trabalho do dia a dia, no nosso ganha-pão diário, seja no trabalho voluntário, seja o trabalho em nossa casa, limpando, arrumando, seja o trabalho mental, tirando as dificuldades. Não entendemos isso, pedimos a alguém que sabe um pouco mais para nos explicar, e aí nós temos Emmanuel para nos explicar, interpretar para nós todo esse evangelho de Jesus, porque nós vamos colher bons frutos, vamos ter uma vindima abundante na nossa colheita, porque nós plantamos o que é bom e tiramos os espinhos e as pedras do caminho. A nossa querida Nina Aroeira, fundadora espiritual da nossa casa, da nossa amada Escola Jesus Cristo, nos diz: quem acende a luz no próprio coração jamais encontra as sombras na estrada. As sombras, as pedras, os espinhos, temos que acender a luz dentro de nós, tirar tudo de ruim que existe dentro de nossos corações, para podermos enxergar a verdadeira felicidade, que é o que nós desejamos. Então, para encerrar e como prece final, nós vamos fazer uma prece que Alta de Souza nos traz. Então, hoje o dia vai ser todo em homenagem a Alta de Souza, que estamos nesse mês, o mês de valorização da vida, a vida em abundância que Jesus trouxe para todos nós, superando todas as dificuldades e obstáculos, como nos diz João de Deus: desalento é negação, acorda, avança, porfia, serviço de cada dia é senda de perfeição.
Então, que Jesus nos abençoe e vamos ver a poesia de Alta de Souza para encerrarmos o nosso estudo da tarde de hoje, sendo a nossa prece. Chama-se Em Oração, recebido por Chico Xavier no livro intitulado Alta de Souza. Generoso pastor, divino guia, enquanto a humanidade desfalece, ouve, Jesus amado, a nossa prece. Atende ao nosso amor que em ti confia. Se é necessária a noite de agonia, a incompreensão do homem que perece, sabemos que ao teu lado resplandece a verdade solar do eterno dia. Senhor, que a tua luz penetre e vença nosso abismo de treva e indiferença, reconfortando o mundo que te espera. Deixa-nos sob o jugo de teus laços, dá-nos a bênção de seguir-te os passos para o amor imortal da nova era. Que Jesus nos abençoe e a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Que assim seja.